Nós iremos prosseguir, irmãos, nessa noite com a recapitulação do livro de Gênesis, do que temos estudado. Estamos caminhando já há algumas semanas, revendo algumas verdades que aprendemos e extraímos da palavra do Senhor. E para isso eu convido você, mais uma vez, por gentileza, a abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo de número 13, e eu peço que você permaneça, por gentileza, com sua Bíblia aberta, para que, na medida que formos caminhando no texto, possamos nos ater a ele, voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis, capítulo de número 13, a princípio eu irei ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Amém? Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, agradecemos o Senhor nessa noite pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar na Tua presença, de poder estar na Tua casa para Te adorar, para Te bendizer e para exaltar o Teu nome. Oramos pedindo que o Senhor continue ministrando ao nosso coração nessa noite, através da Tua bendita e poderosa palavra. Fala ao nosso coração, pois desejamos ouvir a Tua voz. Oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a vida de Abraão foi marcada por uma série de altos e baixos. Na verdade, não é só a vida de Abraão, a vida humana é assim. Ninguém nunca consegue estar no auge a todo instante, a todo momento da sua vida, como ninguém nunca consegue estar em fases ruins constantemente, porque em algum momento você vai entrar em desespero. Então a vida, ela é feita por esses momentos. Às vezes nós estamos no auge de projetos, no auge de sonhos, estamos no auge da nossa espiritualidade, muitas vezes vivendo um avivamento, e às vezes nós temos a nossa fé em declínio, nós temos a nossa fé estremecida por alguma circunstância ou por alguma realidade que estamos vivendo em nossa vida. Abraão, que é o nosso personagem principal aqui do capítulo 13 e 14, ele não é diferente de nós. Ele era uma pessoa normal como nós, um ser humano normal, que tinha os seus momentos bons e os seus momentos ruins. Nós vimos no final do capítulo 12, um desses momentos que Abraão, se pudesse, teria apagado da sua biografia. O momento em que Abraão não confiou em Deus plenamente. O momento em que Abraão não se lançou em fé inteiramente diante do Senhor. E ele não consulta Deus, ele não busca ouvir a voz de Deus, e ele decide por ele mesmo ir para o Egito, julgando que seria um lugar melhor para ele estar em um momento de crise em que eles passavam na terra de Canaã. E ele aprendeu a duras penas que sair da rota original, tomar atalhos, sempre trarão prejuízos para a pessoa em todas as áreas da sua vida, não apenas espiritual, mas em outras áreas da sua vida, a pessoa acaba sofrendo e pagando um preço muito alto pela desobediência ou porque não confiou em Deus quando deveria confiar e descansar no Senhor. Mas agora, o capítulo 13, ele abre a sessão, registrando o momento em que Abraão volta para Canaã. Ele está regressando do Egito, do lugar onde ele nunca deveria ter estado, e agora ele retorna para a terra da promessa, para Canaã. E nós temos algumas cenas, alguns momentos da trajetória de Abraão, que eu gostaria de pontuar nesse momento. E o primeiro deles é a restauração do Senhor na vida de Abraão.
O texto, capítulo 13, abre registrando o momento em que Abraão retorna para a presença do Senhor, retorna para a comunhão com Deus e é restaurado pela presença do Senhor nosso Deus. O texto começa dizendo que ele saiu do Egito, indo para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que ele tinha, e também ele traz consigo o seu sobrinho chamado Ló. Aprendemos nessa parte do texto que, embora Abraão tenha falhado com Deus, Deus nunca falhou com ele. Embora Abraão tenha falhado na fé, Deus continuou derramando a sua misericórdia sobre a vida do profeta. E eu queria abrir um parênteses aqui para dizer que Deus não nos escolhe julgando que nós iremos ser fiel a Ele em tudo plenamente, porque Ele sabe, Ele nos conhece, que nós não temos a condição de sermos fiel a Deus em tudo plenamente, porque somos falhos e limitados. Mas a despeito das nossas limitações, Deus nos escolheu em amor e em graça. Quando Ele escolhe Abraão, não é porque Abraão seria um homem que nunca falharia, que nunca tropeçaria, não. Deus já sabia de todos os tropeços que ele cometeria. Mesmo assim, em graça, Deus amou Abraão e Deus escolheu este homem para dele começar um grande projeto que marcaria a história da humanidade. Então vemos aqui ele falhando, tropeçando na fé, mas o Senhor em momento nenhum abandonou a Abraão. A grande verdade que podemos extrair dessa parte é que nós é que saímos de debaixo da mão de Deus, mas a mão de Deus sempre estará lá, estendida sobre nós, estará sobre a nossa vida. Nós aqui muitas vezes tomamos caminhos que julgamos melhores, às vezes nos achamos mais sábios do que o próprio Deus, porque julgamos que as nossas opiniões, que os nossos projetos são melhores do que os planos e os projetos de Deus. Isso porque nós julgamos pelo que vemos, pelo que vivemos no momento. Mas o nosso Deus é o Deus que sabe e conhece todas as coisas. Ele conhece o amanhã, Ele conhece o nosso futuro e Ele já traçou e escreveu a nossa história na eternidade. Então a vontade dEle sempre será a melhor escolha que nós podemos fazer para a nossa vida e para a nossa trajetória. Aprendemos nesse trecho que Abraão se tornou um homem muito rico e poderoso. O versículo diz que Abraão tinha muito ouro, prata, gado, era um homem próspero. E muitas vezes nós que somos de igrejas de teologia reformada, ficamos até um pouco apreensivos em citar o termo prosperidade, com medo dos irmãos julgar que nós estamos pregando essa prosperidade que é pregada aí fora. Mas a prosperidade, irmãos, ela é bíblica. Ela está na palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que Deus prosperou Abraão. E uma das bênçãos prometidas a ele é que ele seria um homem rico, poderoso e próspero na terra. A prosperidade não vem do diabo, ela vem de Deus. Mas qual é a prosperidade que vem de Deus? Não é essa que está sendo pregada por aí, do homem do chapéu, do homem que usa o quifá e a mitra. Não, a prosperidade bíblica é a prosperidade que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é ser próspero? É ser pleno em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ter dinheiro, você ter bens e não ter um casamento, não ter uma família feliz e sólida. Não adianta você ser famoso e não ser feliz. Então você não é uma pessoa próspera, porque prosperidade tem a ver com plenitude de vida. E essa plenitude só é alcançada em Cristo Jesus. Somente no Senhor é alcançada. Essa é a verdadeira prosperidade do cristão. Uma prosperidade que visa primeiro o espiritual e o material, o financeiro, é consequência dessa busca pela face de Deus e não pelas mãos de Deus. Eu não quero Deus para ser abençoado, eu quero Deus
para me relacionar com Ele. E a consequência dessa caminhada e dessa relação é uma vida plena em todas as esferas da sua existência humana. Evidentemente que eu não estou falando de uma vida perfeita, porque ninguém consegue alcançar a perfeição absoluta da vida, porque a vida é feita de momentos bons e ruins e assim por diante. Mas eu estou falando de uma vida plena, mesmo diante, talvez, da escassez, mesmo diante da prova, você se sente a pessoa mais privilegiada da face da terra. E aí você entende as palavras de Paulo. Ele disse, em todas as coisas sou mais do que vencedor, porque aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então a alegria de Paulo não repousava no que ele tinha no bolso ou no que ele tinha de bens, repousava na pessoa de Cristo Jesus. Ele diz, olha, considero tudo como refúgio diante da sublimidade da glória que me espera no céu. Essa é a verdadeira prosperidade do crente e do cristão. Uma outra verdade que podemos extrair é que Abraão, ele volta para o lugar de onde ele havia saído. Ele não retoma a partir do desvio da rota. Não, ele volta para o lugar de onde ele se desviou do plano de Deus. Ele volta para onde? Ele volta para Betel. O texto diz que ele fez suas jornadas até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, até o lugar do altar. E é muito interessante, porque o autor sagrado, ele destaca esses detalhes, porque eles têm uma importância aqui no texto. Por que o autor diz que ele volta para Betel? Diz que ele volta para o lugar do altar. Diz que ali Abraão invoca o nome do Senhor. Nós temos 3 ações de Abraão nessa busca por reatar a sua relação com Deus. Primeiro ele volta para Betel, e a palavra Betel significa casa de Deus, Bet-El, né? O sufixo El é Deus, Bet é casa, então Betel, casa de Deus. O que o autor sagrado está querendo dizer aqui? Abraão volta para a presença do Senhor. A casa de Deus aqui não era um templo, porque não existia templo naquela época. A casa de Deus aqui era o lugar do encontro com Deus, era o lugar da comunhão com Deus. Quando ele volta para a presença de Deus, o que ele faz? Ele restaura o altar, porque ele volta para o lugar do altar. E altar no Antigo Testamento simboliza culto, adoração, sacrifício, devoção. Então ele volta para a presença de Deus e ele volta a adorar o Senhor, ele volta a exaltar o Senhor. E ele faz mais. O texto termina dizendo que ele invoca o nome do Senhor. Essa palavra invocar, ela vem do latim invocare, chamar para dentro. Então Abraão estava dizendo, em outras palavras, Senhor, eu mudei de rota, eu tomei um desvio aqui da rota original, eu saí da tua direção, mas eu voltei para o lugar do altar, eu voltei para a tua casa, e agora eu te convido a entrar na minha história e na minha vida, porque a partir de agora eu darei ouvidos à tua voz e obedecerei à tua vontade. Então vemos aqui a restauração do Senhor na vida de Abraão, o seu retorno para a presença do Senhor. A segunda parte do capítulo 13 vai mostrar um problema que surge aqui entre Abraão e Ló. A bem da verdade não era entre eles dois, mas era entre os seus funcionários. Dos versos 5 a 7, acompanha comigo, diz assim, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia suportá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Quem era Ló? Ló era filho do irmão de Abraão, que morreu muito prematuramente. Arã morre e deixa 2 filhos. Um rapaz e uma moça. Abraão toma um rapaz e adota como filho. E os irmãos que têm me acompanhado nessas exposições têm visto que para onde Abraão ia, ele levava Ló com ele. Então Ló era um filho para ele. E Ló se tornou um homem próspero. É muito bom quando você anda com pessoas boas, com pessoas de Deus. Você acaba sendo abençoado de tabela às vezes, né? Porque você anda com pessoas de Deus que te edificam e que te levam para perto de Deus. E Ló era esse indivíduo, era um sobrinho
mas era um filho para Abraão. E ele se torna uma pessoa próspera, uma pessoa muito bem-sucedida. E eles se tornam tão ricos, Abraão e Ló, que aquele lugar onde eles estavam, que era a terra dos filisteus, lá em Canaã, se tornou um lugar muito pequeno para eles dois. Eu suponho que o PIB da família de Ló e Abraão era maior do que o PIB da terra dos filisteus. De sorte que não dava para continuar ali. Começa a existir, então, problemas entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. E Abraão, então, decide tomar uma atitude para resolver esse problema. O que podemos aprender aqui nessa parte, nesse trecho do capítulo 13? Que o cristão, ele nunca vai muito longe sem se deparar com problemas, porque os problemas são naturais à vida humana. Você pode ser o cristão que for, o homem piedoso que for, a mulher de oração que você for, mas você não está isento de enfrentar problemas, porque os problemas fazem parte da vida. E esse é mais um desserviço da teologia da prosperidade, porque ela incute uma falsa sensação de segurança e a pessoa se sente inexpugnável diante da vida e dos problemas, achando que nunca vai ficar desempregada, que nunca vai ficar doente, que nunca vai passar por alguma situação difícil, porque é filha de Deus, é filha do rei, foi colocado como cabeça e não como cauda, está por cima e não por baixo, é intocável, né? Está lá naquela auréola espiritual, naquela bolha antidor. Então nada pode acontecer com essa pessoa, porque ela teme a Deus. E essa pessoa, infelizmente, acaba descobrindo que a vida cristã não é bem assim. Que às vezes é exatamente o contrário. Servir a Deus significa ser perseguido, perder para ganhar na eternidade, e não lucrar e ganhar aqui. Porque seguir a Cristo implica já em abrir mão de alguma coisa. Jesus diz o que lá em Lucas 9:23? Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, a cada dia tome sua cruz e siga-me. Ou seja, você abriu mão do controle da sua vida, porque agora quem governa a sua vida é Jesus, e todo dia você tem que morrer um pouquinho para você mesmo, para viver para Cristo. Essa é a proposta do Evangelho do Reino. Então, na contramão da teologia da prosperidade que diz, venha porque você vai ser abençoado, venha porque todos os seus problemas serão resolvidos. Esse é o Evangelho Tabajara, né? Todos os teus problemas acabaram. Venha porque vai ser resolvido tudo. Na contramão desse evangelho híbrido, nós temos o evangelho genuíno. E Paulo nos convida para algo exatamente contrário a isso. Paulo diz, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Evidentemente que eu não estou dizendo aqui que servir a Cristo é só sofrer, porque ninguém aguenta, né? Mas eu estou afirmando que servir a Cristo não é um seguro contra problema. Você vai enfrentar problemas e lutas. O mais importante é que o Senhor estará com você. É que Ele não te deixará só. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa certeza é que consola o nosso coração diante das dificuldades da vida. Aprendemos também nessa parte aqui que é natural existirem conflitos nos relacionamentos humanos. Vemos aqui um conflito que surge entre os empregados de Ló e de Abraão, e Abraão percebe que esse conflito acabaria entre eles e minaria a relação que eles tinham, uma relação tão altruísta, uma relação tão boa, de pai e filho, na verdade. Abraão sente que o problema não terminaria, não pararia nos empregados, acabaria desaguando na relação dele com seu sobrinho, e ele decide então tomar uma atitude diante dessa situação. E Abraão demonstra aqui, irmãos, algo que falta muito no meio cristão, maturidade. Por que existem tantos problemas dentro da igreja? A maioria deles são gerados por pessoas imaturas, pessoas que não sabem lidar com conflitos, pessoas que não sabem lidar com situações diversas, pessoas mimadas que muitas vezes não sabem ser contrariadas ou receber uma palavra de confronto e já estão de beicinho ali dizendo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. São pessoas assim, que muitas vezes estão dentro da igreja. Pessoas que não têm maturidade cristã, que não estão firmadas em Cristo.
E qualquer vento que vier balança essa pessoa, porque suas raízes estão como a da bananeira, rente ao chão, e não como o carvalho, fincada profundamente. E pode soprar o vento, pode correr o rio, mas o carvalho permanece de pé, porque suas raízes estão fincadas profundas no solo. Assim tem que ser a nossa vida. Então, os conflitos são naturais à vida. Em algum momento você irá enfrentá-los, se você não está enfrentando agora. A questão aqui não é se eles virão ou não, mas como eu lido com eles. Qual é a minha postura? Qual é a minha atitude diante dos conflitos relacionais que a vida nos propõe muitas vezes? Abraão demonstra ser um homem maduro. Por quê? Porque ele toma a frente e diz, olha, nós iremos fazer assim, assim, para resolver o problema. Nós aprendemos também com essa situação que às vezes não dá para você caminhar mais com alguém. Evidentemente que eu não estou falando aqui de casal. Que casou, meu filho, é até que a morte os separe. Aguenta aí a promoção até o final. Vai orando aí, vai melhorando para dar certo, porque não tem essa opção de separar, não. Mas eu estou falando das relações fraternas, às vezes, profissionais. Às vezes a coisa estragou tanto que não dá mais para você caminhar com aquela pessoa. Pastor, isso é antibíblico. Não. Eu vou dar um exemplo bíblico de alguém que não caminhou mais com o outro. Paulo e Barnabé. O texto diz que houve uma confusão grande entre eles. O termo bíblico lá, e não existindo uma tão pequena discussão. Então o negócio ficou meio quente lá. Por causa de João Marcos, que era primo de Barnabé, e que na primeira viagem missionária, Barnabé, para tentar incluir João Marcos e envolver talvez ele, levou João Marcos. Mas nessas viagens onde tem pastor e seminarista, o seminarista só, porque é ele que carrega as malas. Eu suponho que o João Marcos ficava carregando as malas, né? E aí ele desiste de continuar a viagem missionária e ele fica em Chipre, que era a terra dele e de Barnabé. E Paulo fica muito invocado com isso aí, porque Paulo era muito austero, né? Era uma pessoa muito rústica. E aí na segunda viagem missionária, quando eles querem partir de Jerusalém, de Antioquia, para a segunda viagem missionária, Barnabé diz, João Marcos, já arrumou sua mala? Paulo disse, opa, comigo esse sujeito não vai. Ele nos abandonou no meio da viagem. Comigo ele não vai. E a discussão foi por causa de João Marcos. E eles acabam se separando. Paulo vai para a região ali da Galácia e Barnabé vai para Chipre. E eles não caminham mais juntos depois daquele dia. Mas nós vemos à luz do texto bíblico que houve uma reconciliação. Mesmo não caminhando mais junto, houve uma reconciliação. Porque no final da sua vida, lá na segunda carta a Timóteo, no último capítulo, Paulo diz assim para Timóteo, manda trazer João Marcos. Peça que ele venha, porque ele me será muito útil aqui. Ora, se João Marcos foi o motivo da discussão, agora Paulo estava pedindo que Timóteo mandasse avisar que Paulo queria que ele o acompanhasse nos últimos momentos da sua vida. Porque tudo já estava resolvido. Mas a Bíblia não diz que eles voltaram a caminhar juntos. Então a gente tem que ter maturidade até para isso, irmãos. Para saber até que ponto você pode ir. Até que ponto você tem que tolerar, tem que suportar, tem que estar perto, tem que estar junto. Se isso está lhe fazendo mal, se essa relação, se essa amizade, se essa relação de trabalho, ou seja, o que for está lhe fazendo mal, você precisa parar e repensar. Porque o tempo não vai resolver isso aí, o tempo vai piorar a situação. Tempo não resolve problema. O que resolve o problema é a atitude. E é isso que Abraão faz. Ele disse, olha, isso aqui não vai terminar bem. Como diz o carioca, isso vai dar ruim. Vamos resolver aqui agora, antes que não piore, para que todo mundo fique em paz. E essa também é uma manifestação de maturidade por parte de Abraão diante dessa situação. Uma outra verdade que podemos extrair está dos versos 10 a 13. Acompanha comigo aí, por favor. Levantou lá os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem toda regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor,
como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Uma outra lição que podemos extrair aqui, qual é? É que vemos um homem de Deus, um justo, tomando uma decisão carnal. Vemos um momento em que Abraão diz para Ló, não dá para a gente caminhar mais junto. Você vai ter que escolher para que lado você vai, porque eu irei para o outro. E Ló escolhe pessimamente. A escolha de Ló é uma escolha horrível, que vai trazer inúmeras consequências para ele e para toda a sua família. Meus irmãos, as escolhas nos definem, porque a vida é feita de escolhas. Você a todo instante está fazendo escolhas. Que curso você vai prestar, que profissão você vai seguir, com quem você vai casar, onde você vai morar. A todo instante nós estamos, pela livre agência, fazendo essas escolhas diariamente. Quando você levanta, quando você acorda, você escolhe a roupa que você vai vestir se você não usa uma... Como é que chama? Se não é na empresa, uma farda, né? Se não é uma farda, você vai ter que escolher a roupa que você vai vestir. E assim por diante. A vida é feita de escolhas. Nós fazemos a todo instante. E são essas escolhas que nos definem, porque as nossas escolhas mostram realmente quem nós somos, verdadeiramente quem nós somos. Ló era um crente. O apóstolo Pedro vai dizer que ele era um homem justo, e o tempo que ele morou em Sodoma, ele não teve paz, a sua alma ficou angustiada por causa da pecaminosidade dos homens daquela cidade. Mas o texto mostra que mesmo sendo um servo de Deus, uma serva do Senhor, você pode tomar decisões fundamentadas na carne e não no espírito. E essas decisões carnais trarão a você consequências. Trarão a você muitos infortúnios e muitas dores. Nós não vemos aqui em momento nenhum Ló orando. Ló falando com Deus, dizendo, meu tio, me dê um tempo para orar, para ouvir a voz de Deus, para que o Senhor diga para onde eu devo ir. Mas o texto diz que imediatamente ele ergue os olhos e olha para as campinas do Jordão e diz, é para lá que eu vou, é um lugar bonito, é um lugar belo. Eu irei prosperar cada vez mais. Percebam, os irmãos, que as decisões que foram tomadas por Ló foram decisões baseadas somente em fatores mundanos e não em fatores espirituais. Em momento nenhum Ló pensou no bem-estar da sua família, porque o versículo 13 diz que os homens daquela cidade eram grandes pecadores. Ou os irmãos acham que Ló não sabia como era a vida dos homens daquela cidade? Com certeza ele sabia que era uma cidade promíscua, que era um lugar de pessoas pecaminosas, imorais, que não seguia padrões e princípios, mas ele coloca a conta em risco, ele coloca a sua família em risco, porque ele visava o lucro, o dinheiro, o ganho. Mas do que adianta isso se você perder a sua família? Do que adianta ter dinheiro se os seus filhos morrerem no pecado e irem para o inferno? Do que adianta você alcançar os seus sonhos e planos pessoais se o seu casamento for o preço para isso? Que ganho há nisso? Eu conversava com os irmãos terça-feira no PG, que nós inauguramos lá no Industrial, sobre a tendência das famílias cristãs, se é que podemos chamar de cristãs do nosso tempo. Irmãos, é muito raro você entrar na casa de uma família crente e ver que naquele lugar Deus é glorificado. Porque nos lares crentes não existe lugar para a Bíblia, para a adoração, para a oração, para o culto doméstico. Mas a TV talvez passe o dia aberto. As séries lá das TVs
a cabo fechada, é o dia inteiro. As mídias sociais são usadas o dia quase todo, mas não há invocação do nome do Senhor nos lares crentes. E não adianta você colocar aquelas frasezinhas de efeito na porta da casa, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque isso aí não é uma promessa não, isso é uma afirmação. Quando Josué disse isso, ele não estava prometendo, ele estava afirmando. Ele estava dizendo para Israel, não sei o que vocês vão fazer, mas eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Não adianta você colocar essa frasezinha lá na frente, na porta da sua casa, e só para garantir mesmo, para o mal não alcançar a sua casa, pensando você coloca na parte de trás o Salmo 91, que é só para garantir, né? Na frente eu e minha casa, e atrás o Salmo 91. Só que você tem que entender que para o Salmo 91 ser uma realidade na sua vida, aquela proteção, ela acontecer, você precisa prestar bem atenção no que diz o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você precisa estar em Deus, para que a praga não chegue à sua tenda, para que a mortandade não assole o meu dia na sua família. Você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Estar no esconderijo do Altíssimo é estar em Deus, é servir a Deus, é estar guardado na sua presença, debaixo da sua presença, é estar sob a sua direção e a sua palavra. Porque caso contrário, aí é que a maldição vai te pegar mesmo. E não tem Salmo 91 que dê jeito. Então, queridos, precisamos entender que as nossas escolhas devem visar a glória de Deus. Devem ser para a glória de Deus. E aí, na sua família, no seu lar, Cristo é o Senhor, Ele é glorificado? Os seus filhos veem você lendo a Bíblia, estudando a palavra? Eles veem você em momento de devoção? Você pratica o culto doméstico, reúne sua família? Como é que você diz que Jesus é o Senhor da sua casa, se Ele não é invocado lá? Qualquer outra coisa é invocado, menos Jesus. Vemos aqui as consequências dessa escolha que Ló fez. Uma escolha mundana, diga-se de passagem. Primeiro, ele perde a paz e a alegria de espírito. Pedro vai dizer isso. Enquanto ele esteve ali, ele não esteve em paz. Segundo, ele perde a sua família, porque a mulher vira uma estátua de sal, as filhas embriagam o pai e praticam incesto, se deitam com o próprio pai e gera uma raça que se tornou inimigo do povo de Israel, os amonitas e os moabitas. E isso se perdurou por séculos seguintes. Ele perde sua influência quando ele vai dizer para os seus genros que o Senhor vai destruir a cidade. Eles fazem rir dele porque não acreditam. A luz dele não brilhou como deveria. Aliás, se os anjos não tivessem pegado ele pela mão e a família puxado da cidade, talvez até ele teria sido morto ali, porque os anjos tiveram que puxar e apressá-lo para que ele saísse da cidade. Ele acabou se acostumando com algumas coisas, a família pelo menos, porque o texto de Pedro diz que ele não se acostumou, mas a família acabou absorvendo aquilo ali. E os seus descendentes se tornam uma maldição para o povo de Deus. Tudo isso em consequência de uma escolha, de uma decisão tomada sem a direção de Deus, sem a direção do Senhor. Certamente eu não terei tempo para entrar no capítulo 14, e como é uma revisão, na próxima semana a gente já vai partir do 15 ou 16, mas eu queria só pontuar para os irmãos algumas considerações que eu acho dignas de nota para a gente concluir a nossa fala nessa noite. Eu queria encerrar citando 2 textos de Provérbios. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Todos os dias, diante de nós, se estende 2 caminhos: caminho de vida e caminho de morte. As nossas decisões do dia a dia, elas podem trazer bênção ou maldição. As nossas decisões do dia a dia podem nos levar para perto de Deus ou pode nos afastar da presença do Senhor. Cuidado com as suas escolhas.
O que motiva você a escolher o que você tem escolhido? Para que direção você tem se movido, meu irmão? Se devemos viver para a glória de Deus, então, o que te move? Quando falamos de motivação, é isso. O que te move? O que move a sua vida? Precisamos pensar sobre isso. Essas decisões que você tem tomado estão te aproximando de Deus? Estão te tornando um crente mais fervoroso, uma pessoa mais piedosa? Não, pois eu não tenho medo de dizer que essas escolhas não glorificam a Deus. E você não irá colher algo bom disso. Porque a Bíblia diz em Provérbio que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. O que o texto está dizendo é que aquilo que vem de Deus nunca vem para dividir ou para te afastar de Deus. Vem para somar, vem para agregar. Então, se esse emprego, se essa faculdade, se essa amizade, se essa situação, se esse projeto tem te afastado de Deus, da igreja, da obra do Senhor, do seu chamado, eu não tenho medo de dizer, não é bênção e não vem de Deus. Lança isso fora, como diz o outro acolá, é laço, chuta que é laço, joga fora. Deus tem algo melhor e maior para a sua vida, mas você precisa honrar a Deus agora, hoje. Abrindo mão de algo que você poderá perder hoje, para ganhar mais lá na frente, na presença do Senhor. Aprendemos aqui no capítulo 14, que devemos honrar a Deus com tudo o que somos e com tudo o que Ele nos confiou. Eu estou fazendo referência, evidentemente, ao momento em que Melquisedeque recebe de Abraão o dízimo. E no capítulo 14, se podemos destacar alguma lição, é essa. Que Abraão foi o primeiro crente da história bíblica. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha. E deixa eu dizer uma coisa, quando Abraão deu o dízimo, ele entregou o dízimo, ele não deu para ser bem sucedido na guerra que ele iria contra Querdolaomé e a sua coligação do Oriente. Abraão, quando deu o dízimo, ele deu quando voltava da guerra vitorioso, vencedor. Abraão, quando deu dízimo, não existia lei que obrigava a devolução do dízimo. Porque ainda hoje tem gente dentro da igreja que diz assim, eu não dou o dízimo porque não é mais obrigatório. Mas que galardão você teria se você devolvesse o dízimo só porque está na lei e é uma obrigação? Nenhum. Você só estaria cumprindo a lei. O galardão, ele vem quando mesmo não sendo obrigado, você dá, você devolve, porque não é por obrigação, é por gratidão a Deus. Irmãos, não há como você me convencer que você é fiel a Deus em tudo, se você não devolve a 10ª parte daquilo que Deus lhe confiou. E eu não estou aqui pregando sobre dinheiro, não, estou pregando sobre o princípio da fidelidade. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa, Ele é dono do ouro e da prata. Você pode usar qualquer desculpa, olha, eu não estou dando porque me desorganizei financeiramente, porque não estou conseguindo deixar sobrando o dízimo, então nem dê, porque não é dízimo. Se é sobrando, não é dízimo, porque dízimo é primícia. É o melhor que você tem. Tem muita gente que devolve o dízimo, já naquela intenção, está aqui, viu, Senhor? 7 vezes 7, viu? 10 vezes mais, não dê também não, porque você está fazendo negócio, você está fazendo um escambo com Deus, está barganhando. Essa não deve ser a sua motivação. Você deve devolver os 10%, não para receber mais, mas no entendimento de que Deus tem lhe dado muito além daquilo que você merece. Então eu devolvo só 10% como uma atitude de gratidão e dizer, Deus, muito obrigado, porque eu não mereço nada disso aqui, mas o Senhor tem me dado. Então essa 10ª parte aqui é uma manifestação do meu coração de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por mim. Essa deve ser a motivação. Mas, meus irmãos, a cada dia que se passa, eu tenho mais certeza de que a última parte que se converte no indivíduo é o bolso. Porque o dinheiro é um Deus, adorado por muitos crentes, inclusive. Tem pessoas que têm coragem de dar R$500 numa peça de roupa, R$500 numa sandália, como eu conheço gente que tem coragem de dar, e não tem coragem de devolver o dízimo. Ninguém me convence que uma pessoa dessa não é avarento e não ama o dinheiro.
O seu Deus não é Jesus. Ela pode levantar a mão, chorar, falar a língua, pular, rodopiar, mas o Deus dela é o dinheiro. E por que Deus, não precisando do nosso dinheiro, Ele estabelece? Não é por causa de Deus, não, é por causa de nós. Deus, Ele quer que nós exercitemos o amor, a generosidade e não sejamos avarentos com aquilo que temos, que Deus tem nos confiado. Então, que possamos pensar sobre isso e que possamos render tudo o que temos e somos ao Senhor. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra nessa noite? Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus.